Olá! E se a gente pensasse em liderança não como poder, mas como serviço? Hoje, a gente vai mergulhar na filosofia por trás do programa de monitores da AD-CARCEMESP. É um modelo de treinamento bem particular, sabe? Feito para formar líderes que servem, que ensinam e que capacitam outras pessoas. Vamos entender como isso funciona na prática? Olha, logo de cara, na capa do material de treinamento, a gente já encontra a essência de tudo. Então, ali na base, os três pilares: servir com fidelidade, ensinar com amor, missão sem fronteiras. Isso aqui não é só um slogan bonito, não. São os valores que realmente guiam cada passo desse treinamento. E isso já nos joga direto na pergunta central que esse modelo tenta responder. Como é que se forma um líder que tem como principal motivação o serviço e não simplesmente ocupar uma posição de poder? Esse é um desafio gigantesco na formação de qualquer tipo de liderança, né? A resposta para essa pergunta começa com uma completa redefinição do papel. O programa faz questão de deixar muito claro, desde o comecinho, que a função do monitor não é um cargo de chefia. É, na verdade, um ministério de serviço. E essa frase aqui do manual, olha, ela resume a ideia toda. Ela quebra qualquer associação da função com status ou hierarquia. A monitoria é vista como um chamado espiritual, sabe? Uma vocação para servir e não mais um degrau numa escada corporativa ou algo do tipo. Para deixar isso ainda mais claro, o manual faz um contraste bem direto. De um lado, o que um monitor é: um cooperador, um facilitador, uma ponte. Do outro, o que ele não é: o dono do curso, um fiscal autoritário. Essa distinção é fundamental porque ela busca prevenir o autoritarismo e cultivar um ambiente onde as pessoas realmente queiram aprender. Ok, mas como é que se constrói um líder servidor na prática? O treinamento foca primeiro naquilo que sustenta o serviço, o fundamento espiritual. A filosofia é muito clara. O caráter da pessoa vem antes da competência técnica. E esse é o princípio que eles consideram inegociável no programa. A vida de um líder é a base do seu ensino. Se não existe coerência entre o que se vive e o que se ensina, a autoridade se esvazia. O caráter não é um bônus, é o alicerce de tudo. O manual, então, vai lá e detalha as práticas que ajudam a formar esse caráter. São princípios que parecem simples, mas que exigem uma disciplina constante. Leitura da palavra, uma vida de oração que mostra dependência e meditação para realmente absorver os princípios. É a rotina invisível que sustenta o serviço que todo mundo vê. Com essa base bem sólida, aí sim o treinamento avança para as habilidades práticas. Mas olha só o subtítulo: as ferramentas de ensino são apresentadas dentro de um contexto ético. O objetivo é sempre construir, edificar, nunca derrubar quem está aprendendo. Essa citação do manual é muito forte. Ela desenha uma linha bem clara no chão. A correção faz parte do aprendizado, sim, mas a humilhação, isso é visto como uma falha grave, um pecado pedagógico. É uma forma de proteger a dignidade de quem está ali para aprender. Então, como fazer essa correção do jeito certo? O programa detalha os métodos. E é interessante notar o equilíbrio. É preciso ter firmeza, mas com respeito. Falar a verdade, mas com amor. O foco é corrigir as ideias e não atacar a pessoa. E um ponto crucial: evitar a todo custo a humilhação pública, a ironia ou o sarcasmo. Tudo isso nos leva a uma definição bem mais profunda do papel do monitor. Ele é, na verdade, um facilitador. A palavra-chave aqui é acessível. A função dele é simplificar as coisas, respeitar o ritmo de cada um e dar uma orientação, mas nunca, jamais, controlar o processo de aprendizado. A lógica por trás dessa abordagem toda é bem clara. O objetivo aqui não é criar um grupo de seguidores dependentes. Muito pelo contrário, a ideia é capacitar os alunos para que eles se tornem pensadores maduros, independentes, com autonomia intelectual e espiritual. E o mais legal é que esse modelo de ensino não foi pensado para ficar restrito a um só lugar. A filosofia do programa já nasceu com a ideia de ser aplicada globalmente, principalmente em contextos com culturas diferentes. A visão oficial do programa é essa aí: Brasil para o mundo. Isso passa um senso muito forte de missão global, de compartilhar conhecimento e recursos muito além das próprias fronteiras. É claro que, para essa missão funcionar, o manual estabelece algumas regras de ouro para atuar em contextos diferentes, como na África. O ponto central é ouvir antes de ensinar, respeitar os líderes locais. O foco é sempre em capacitar a liderança que já existe ali, evitando qualquer tipo de colonialismo. Isso é essencial para garantir que o ensino liberte e não se torne uma nova forma de imposição.
E essa frase resume perfeitamente a filosofia missionária deles. A educação teológica é vista como uma ferramenta para a liberdade e para a capacitação. O objetivo é fortalecer as pessoas e as comunidades, nunca impor um sistema que acabe oprimindo. Bom, e para fechar o ciclo, todo esse treinamento é formalizado através de um compromisso oficial. É a etapa que define as responsabilidades e, principalmente, os limites que vêm com o papel de monitor. E os limites da autoridade do monitor são bem claros. A atuação é estritamente pedagógica, não administrativa. Não se pode criar regras próprias, aplicar punições ou emitir certificados. Isso cria um sistema de responsabilidade que mantém o foco na função principal, que é servir e facilitar o aprendizado. Ao final do treinamento, o monitor assina uma ata de compromisso. É, na verdade, uma promessa formal de servir com fidelidade, de respeitar a instituição, proteger a confidencialidade dos alunos e, um ponto super importante, continuar em um processo de crescimento pessoal e espiritual. E para concluir, essa frase do manual amarra toda a filosofia de um jeito muito poderoso. Ela conecta o propósito maior, que é Cristo, com o alcance da missão, que é o mundo, e o método utilizado, que é o ensino. Uma síntese perfeita de um treinamento que é, do início ao fim, focado em servir.